Gente, olha só, a gente acorda na manhã maravilhosa, né? Tentando seguir nossa vida normal. E olha, é só por Deus, viu? Eu não sei mais o que a gente tem que fazer. Se mudar de cidade e de estado já não foi o suficiente. A gente tem que mudar de galáxia pra ver se a pessoa esquece um pouquinho da gente, né? Várias pessoas mandando print de conversas e coisas. Poxa, eu não sigo mais a Márcia, então vocês já estão vendo aí, né? Não sigo mais a Márcia, não faço questão de seguir, nem pretendo seguir, porque, enfim, você já sabe tudo o que aconteceu. Ela veio por nota de esclarecimento, segundo ela, que o motivo que a gente saiu de lá não foi só por causa do desentendimento que teve, mas sim porque o Rodrigo já estava de trabalho marcado aqui. Inclusive, ela foi em canais de fofoca, comentar isso lá em canais de fofoca, né? Que isso já achei um absurdo. Ela desceu um nível de ir lá no comentário e colocar uma coisa incompleta. Então, vamos lá. Então, até hoje, vocês viram aí, todas as vezes que eu respondi comentário, todas as vezes que eu vim aqui no Instagram falar alguma coisa, eu nunca entrei em detalhes das coisas. Mas, às vezes, a pessoa cutuca tanto que eu acho que é isso que ela quer, né? Eu não vou entrar na dela, tá bom? Mas eu também não vou ficar de mentiroso na história, porque eu não tô mentindo. Então, o que acontece, gente? O motivo do desentendimento foi... Você já sabe que a gente saiu de lá por causa dela. Esse trabalho eu já explico pra vocês o que aconteceu. A gente não saiu de lá porque a gente não aguentava mais. Você já conhece toda aquela história que ela já fez com a gente lá no passado. Ela continuava fazendo da mesma forma. Ia na nossa casa, andava com a gente. A gente ajudou ela em todos os momentos que ela mais precisou. Quem tava lá foi eu e o Rodrigo ajudando de coração. A gente nunca disse não, nunca. A gente ajudou financeiramente quando ela precisou de dinheiro emprestado. Aquela viagem que ela fez pra casa das meninas lá das Veloso, foi a gente que emprestou, porque senão ela não ia. A gente deu maior força pra ela, ficou com os filhos dela. Sempre, tudo que a gente fez foi com muito amor e carinho. Enfim, várias outras coisas que vocês viram que a gente sempre ajudava, sempre estava junto com ela e tudo mais, e coisas que a gente não mostra no dia a dia, que também a gente ajudou. Conselhos a gente já deu pra ela, conselho de tudo relacionado ao relacionamento dela, aos filhos dela, à família dela, enfim. Então nessa hora a gente prestou, né? Quando precisou sugar tudo que a gente tinha pra sugar, tava tudo bom. Mas chegou uma hora que a gente já começou a virar uma outra coisa. Então a pessoa abrir a boca pra falar assim, eu oro por eles, oro pra salvação deles. Mentira, tá bom? Mentira. Deseja mal, faz o que quer, fala o que quer. Até a morte do Rodrigo já desejou, tá bom? Então a gente saiu de lá porque a gente não aguentava mais falsidade. A pessoa entrar na nossa casa, comer nossa comida, a gente ajudar de tudo, sem falar não, nunca. Ajudar de coração, enquanto a pessoa tava sendo falsa, mentirosa. Então não adianta vir pra cá com carinha de santa, porque não engana a gente, entendeu? A gente foi enganado até um certo ponto, mas chegou um dia que a gente abriu o olho e viu que não dava mais, porque não dá certo, entendeu, gente? E daí na época que tava acontecendo tudo isso, um monte de gente falou, Michael, você não vai defender sua irmã, Michael, sua irmã tá sendo atacada. Eu não defendi, sabe por quê, gente? Porque na hora de falar, todo mundo fala o que quer. Na hora dela fazer o que ela fez, ela fez e não pensou duas vezes. Então não era eu que tinha que defender. E não é agora que eu vou defender. Ela é minha irmã e eu amo. E eu não tô falando isso aqui, eu não deixei de amar ela. Acontece que ela também tá falando de mim e eu não posso ficar calado, porque eu já fiquei calado muito tempo. Durante toda a minha vida, vocês sabem que eu nunca fiquei de polêmica, nunca fiquei envolvendo nada. Mas a partir do momento que começa a ferir minha integridade, minha dignidade, meu caráter, aí eu tenho que abrir minha boca e falar assim, tá bom? Então, falsa, mentirosa, e não adianta vir com esse papinho de que tá orando, que não sei o que. Ela tem que orar por ela mesma, entendeu? Porque até a gente aqui, a pessoa não esquece da gente, entendeu? Então, a gente saiu de lá, gente, porque não aguentava mais ela, entendeu? A família toda ama a gente, a família toda respeita. A gente nunca pediu pra ninguém falar assim, isso é certo, isso é errado. Ninguém nunca pediu. A gente só pediu respeito e ela nunca respeitou. Então, quer dar uma de boa moça? Seja boa moça, não dê uma, não finja ser uma boa moça. Tem muito que mudar ainda. Se eu tenho um pecado, eu me acerto com Deus. Mas o pecado que ela tem e que, enfim, todo mundo tem, cada um vai aceitar com Deus. Agora ficar jogando o tempo todo na minha cara que isso é pecado, que isso é aquilo. Até na minha casa tinha coisas ruins, tá bom? A gente não tava mais... Gente, você sabe, tem noção do que a gente não tava mais aguentando ficar dentro da nossa casa? Porque até dentro da nossa casa tinha coisas ruins. Porque lá tinha espíritos ruins que as pessoas não tinham que ir lá em casa. Ela tentou fazer a cabeça de todo mundo pra ninguém permitir que a gente entrasse na casa deles. Pra a gente não poder ir na casa de Painho, não poder ir na casa de Dani, não poder ir na casa de Ellie.
tentou fazer a cabeça, mas graças a Deus eles já conhecem a peça, né? E eles nunca se deixou levar. Mas se fosse outra pessoa, ia na onda dela, porque essa falinha mansa e carinha de santa, gente, engana muita gente, tá bom? Então assim, eu tô cansado. Quem tá cansado agora sou eu de ficar quieto. Eu fiquei o tempo todo calado pra tentar não ofender ela, mas na hora dela vir aqui me ofender, ela não tá nem aí, ela ofende mesmo, fala mesmo, e ainda fica de boa moça, pelo amor de Deus, né? Se enxerga. Eu já falei isso pra ela várias vezes. Se enxerga, cuide da tua vida, cuide da tua salvação. Tá bom? Então, eu não gosto, gente, dessas coisas. Olha, é sério, eu tô aqui, que eu fico tremendo, sabe? E de verdade, olha, eu já passei mal várias vezes. Eu já fiquei muito tempo calado, sempre deixando as coisas assim. Sempre as pessoas falavam, Michael, parece que você tá assim, Michael, você tá com esse monte de olheira sempre. Gente, é tanta coisa que a gente passa e a gente sofre calado que a gente não expõe tudo pra não ver o mal da outra pessoa. Mas a outra pessoa não tá nem aí pra gente, entendeu? Quantas vezes eu fiquei calado e sofrendo calado? Quantas vezes? Então, olha, eu não aguento mais, entendeu? Então, já peço também desculpa a vocês por tudo isso, essa palhaçada. Mais uma vez acontecendo essa palhaçada, tudo porque alguém não tem a vida própria e quer se meter na vida dos outros. Então, assim, gente, eu sou adulto, o Rodrigo também é. A gente sabe o que a gente quer e tá tudo certo. Cada um cuida da sua vida. E deixa eu logo falar outra coisa aqui também pra vocês, só pra vocês saberem. Eu não vou entrar em detalhe de tudo, tá, gente? Porque é muita coisa feia, eu não quero nem ficar falando aqui, porque é tão chato. Porque pra gente sair dessa situação foi muito complicado. O Rodrigo já chorou muito, o Rodrigo já sofreu muito por desaforo dela, por coisa que ela falou que machuca. Coisas que machuca, desejar mal, falar coisas ruins mesmo. Vocês não têm noção. Então, assim, eu não vou nem... Eu vou até poupar vocês disso, tá bom? Mas eu tô falando isso pra vocês entenderem o que de fato a pessoa é. Então, assim, quer ser santa, seja santa. Não finja ser santa, que é muito feio. E eu vou falar mais uma coisa pra vocês entenderem. A Ellie ia morar lá em casa. E a Ellie só não foi morar lá em casa por causa dela. Porque ficou falando o tempo todo que lá em casa tinha coisa ruim, que ela não tinha que ir pra lá. Porque tinha 2 gays lá e, enfim. O que que seria, né, ela morar na minha casa? Parece que na minha casa tem um monte de demônio. Parece que lá em casa tinha a pior coisa do mundo. E por isso que a Ellie desistiu de morar lá em casa. E aí a gente conversou com a Dani e Dani aceitou. Então, Ellie só não ficou com a bênção por causa dela. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já tinha conversado com meus pais, ó, faz um tempo, com o pai, com a mãe, a gente sentou e conversou, porque eu cheguei um dia na casa de manhã chorando, desesperado. Eu falei, eu não tô mais aguentando a intromissão da pessoa na minha vida, querendo ser Deus na minha vida, querendo ajudar Deus a trabalhar. Gente, eu tô até passando mal aqui, sabe? O que Deus tem pra fazer na minha vida, Ele vai fazer. Não é ela e não é ninguém. Tem pessoas que falam tanto que ama, mas não ama. Quem ama não faz o que faz. Quem ama não deseja o mal. Quem ama não deseja que dê tudo errado na nossa vida. Quem ama não fala assim, eu vou esperar vocês porque vão dar tudo errado lá e você vai voltar. Quem ama não fala esse tipo de coisa. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou poupar vocês dos absurdos, tá, gente? Então, eu vou parar, porque eu não tô muito bem também. Já tô aqui passando mal, de verdade, tá bom? Então, assim, não acredite nesse papinho. Essas carinhas de santa não muda quem a pessoa é, tá bom? E a família toda conhece ela muito bem. E pra finalizar, que eu sei que isso vai, né, repercutir e tudo mais, eu não queria falar e eu me calei até hoje. Vocês sabem que várias vezes pergunta sobre ela, sobre a Márcia, que eu nem citava o nome dela, pra não prejudicar ela. Não prejudicar. Como eu não prejudiquei da outra vez. Quando ela fez tudo aquilo que ela fez, agora ela fez em dobro. E mesmo assim eu não prejudiquei. Até então. Porém, eu também não ia tirar a culpa dela. Estavam falando, Mike, é culpa dela. Eu curti os comentários, sim, porque era. Mas a minha vontade era de falar o motivo real, tudo que aconteceu. Então essa carinha de santa, ela tem que buscar mais a Deus, tem que buscar mais a vida dela, pela vida dela, não pela minha vida. Porque é muito fácil você olhar para os outros, olhar para mim e falar assim, eu tô orando por ele, eu desejo bem. Mentira, não desejo bem nada. Ama como irmã, do jeito torto dela, ela ama do jeito torto dela. Mas dentro de casa... Gente, eu conheço a Márcia mais do que vocês, tá bom? E a família dela toda conhece. Inclusive os pais dela conhecem ela muito bem. E não apoia nenhuma atitude dela. Então, dessa história, a única pessoa que eu tenho pena são dos meus pais. Ainda bem que eu conversei com eles tudo. A gente sempre conversou, sempre falei pra eles tudo que estava acontecendo. Eu nunca escondi. Porque eu amo meus pais demais. Amo a mãe, amo o pai. Por respeito a eles, eu nunca falei muitas coisas dela. Nunca expus na internet, nunca. Mas agora ela tá, mesmo de longe, tá mexendo na gente pra ver o que faz. Eu não sei onde a pessoa quer. Eu vou falar uma coisa, o Rodrigo quase ficou doido. E eu também, tá, gente? De tanto que a gente ouvia, de tanta coisa. Enfim,
tudo que a gente viveu e tudo que aconteceu, ela já estava até comentando para outras pessoas, tinha gente sabendo da nossa vida, estava sabendo de tudo que aconteceu na nossa vida, porque além dela saber das coisas, ela compartilhava isso com outras pessoas. Então assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Acredite, se vocês falam, Mike, você deixou aquela casa maravilhosa por causa de uma fofoca, não foi por causa de uma fofoca, não foi por causa de uma coisa. A gente não tava se sentindo bem dentro da nossa própria casa, porque a gente não tinha liberdade. Não tinha liberdade, não tinha felicidade. A gente fazia de tudo, sempre, pra todo mundo. A gente sempre ajudou, inclusive minha família toda é grata. E eu não faço isso pra jogar na cara e falar, olha, eu sou bonzinho. Eu não sou perfeito, gente. Tem um monte de falha também, mas eu não fico desejando mal pros outros, eu não fico fazendo nada pra acabar com a vida de ninguém. Ao contrário, eu ajudo todo mundo no que posso, e o Rodrigo é a mesma coisa. Então pessoas falando, o Rodrigo é controlador, e ela já falou tanta coisa que o Rodrigo tava até... Olha, eu tô tão nervoso que eu até fugi a palavra, que ele é um controlador, que ele controlou todo mundo, que ele não é bonzinho assim como ele mostra, que ele finge ser isso pra dominar as pessoas. Gente, é umas coisas assim que parece de gente psicopata, você tá entendendo? É uns pensamentos terríveis que tem. Então, quem precisa de libertação aqui não sou eu, entendeu? Ela precisa, você que acho que deve estar assistindo aí também, você precisa de libertação, você sabe muito bem. E sabe qual é o melhor? Que eu sou diferente de você, que diferente de você, eu não exponho nada do que você já fez no teu passado e tu sabe. E eu guardo isso pra sempre. E sabe por que eu guardo? Porque eu tenho um caráter. Então eu não vou falar aqui, eu só tô falando dessa situação e eu só vou até aqui, entendeu, gente? Eu não vou falar mais nada. Porque a gente vai falando, fica nervoso, fala até besteira. Eu não quero falar besteira nenhuma. Então saiba o motivo. E eu mandei isso aqui pra ela no WhatsApp. No dia que a gente discutiu, eu mandei pra ela. Você sabe muito bem que a gente tá indo embora por causa de você. Então, falar agora que foi por causa do trabalho, pelo amor de Deus. O trabalho apareceu na hora certa. Porque na semana que aconteceu tudo, gente. Na semana que a gente falou, olha, eu não quero mais ficar aqui, vamos embora daqui, não aguento mais. Acredite, nessa semana o Rodrigo recebeu uma proposta. Foi na semana do acontecimento. Então falar que já estava de trabalho marcado antes não foi, gente. O Rodrigo voltou pro mesmo trabalho que ele trabalhava antes, ganhando o mesmo valor, ele tá muito feliz com o trabalho dele. Então foi Deus abrindo a porta na hora certa. Agora usar esse argumento, falar que já estava de trabalho marcado, como se a gente tivesse planejado, sendo que a gente estava construindo um estabelecimento para poder a gente viver lá na cidade com a renda desse estabelecimento. Como que de uma hora pra outra a gente ia deixar tudo assim e ir embora? A gente não planejou nada. Vocês viram aí o último vídeo da construção, a gente estava investindo todo o nosso dinheiro naquela construção, que inclusive até desejar as coisas ruins. Deixa eu ficar quieto, mas acredite, a melhor opção pra gente foi sair dali, entendeu? Tem hora, gente, que é melhor a gente sair. Uma coisa que o pai me ensinou foi, às vezes na vida a gente tem que perder pra ganhar. E eu tô perdendo sim. Tô perdendo de morar na minha própria casa, que foi meu sonho construir aquela casa. E o do Rodrigo também, claro, né? Tá perto da minha família, outro sonho que eu sempre sonhei morar junto dos meus irmãos e perto dos meus pais. Tô abrindo mão de tudo isso. E não é não permitir que a pessoa vá na minha casa que vai mudar. Porque mesmo quando não ia, fazia mal, falava mal, compartilhava coisa pros outros e ficava aquela fofoquinha. Enfim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, ore, porque às vezes só Jesus na nossa vida, viu? É o que a gente faz, é pedir proteção a Deus, porque tem vezes que fica muito ruim. Mais uma coisa pra finalizar, tá, gente? Que eu sei, as pessoas falam assim, Michael, é família, é irmão, a gente não pode deixar mágoa entrar no coração, e eu não deixo. E por não deixar, a gente se afastou por isso, porque não queria que virasse uma mágoa, eu não quero. Eu perdoei ela desde a primeira vez que ela errou com a gente, errou muito feio, e vocês sabem que vocês viram tudo o que aconteceu. Daquela vez eu perdoei de coração, e a partir daquele dia, eu e o Rodrigo continuou sendo a mesma coisa que a gente era antes, sem apontar ela, sem olhar pra trás e falar do que ela já tinha feito, porque a gente acreditou na pessoa que ela falou que era, entendeu? A gente perdoou de verdade, então meu coração tá em paz. Desejo o melhor pra ela, desejo que ela siga a vida dela, cuidando da vida dela e deixando a gente em paz, entendeu? Só isso que eu quero. Eu não desejo mal nenhum, eu não tenho raiva dela, não tenho mágoa dela. Quero mais que ela seja feliz, porque o que eu tô buscando também é a minha felicidade e que ela vai cuidar da vida dela, só isso, tá bom? Então não tenho mágoa, não guardo mágoa nenhuma, mas também não quero aproximação. Porque diferente dela, gente, eu quero paz, entendeu? Diferente dela, eu prefiro perder mesmo, igual eu perdi, sair da minha casa, fiz tudo isso, mas eu quero ter paz. Porque não adianta eu ficar perto de uma pessoa tóxica, ela é tóxica. E quem conheceu ela de perto, toda a família que sabe. Gente, a gente não expõe, mas a família toda sabe o que tá acontecendo. Todo mundo que tá ali ao redor, todo mundo que tava ao redor da gente, da família, sabe exatamente o que aconteceu. E ninguém vai falar. Ninguém vai falar por quê? Porque ninguém quer expor
problema de família. E tá tudo certo. E eu só tô falando agora porque, já que ela tá indo comentar nas coisas, então ela tá querendo que eu falo mesmo, entendeu? Porque ficar com esse discursinho, eu não tava querendo prejudicar ela em momento algum. Eu não ia falar nunca. Eu falei, eu não vou mais tocar nesse assunto, gente. Isso é errado. Lembra que eu falei aquele dia? Mas se a pessoa foi ontem comentar em canal de fofoca, então ela tá querendo que eu falo. Porque falar, não foi por causa de mim, foi por causa de trabalho que tava tudo certo. Pelo amor de Deus, né, filha? Se enxerga que você sabe muito bem que foi por causa de tu. Então, ó, agora sim eu finalizo, tá, gente? E eu espero que essa menina tenha muita paz. E pra algumas pessoas tá falando assim, Mike, ela não falou mal de você. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu sei muito bem o que ela falou. Ela falou foi pra mim, ela falou foi pro Rodrigo, tá bom? Ela falou foi no meio da família, não foi na internet, não foi em rede social, tá bom? Então, eu só tô falando aqui o que aconteceu. Não é o que eu fico aqui fingindo que aconteceu. Porque é muito fácil eu vir aqui na internet, igual ela tá fazendo, e ficar com aquela carinha de santa e isso e aquilo, e que tá tudo na mão de Deus e que Deus vai agir com justiça. De fato, Deus vai ser justo. De fato, Deus é justo sempre, e Ele vai agir com justiça. Eu nem desejo mal, eu só desejo que Deus entre com providência e seja justo, só isso, tá bom? Então não venham pra cá falar assim, que fica defendendo ela, falando que eu ainda tô atacando ela. Pelo amor de Deus, o atacado aqui foi eu e o Rodrigo, tá bom? O atacado aqui fomos nós, e mesmo assim a gente ficou quieto esse tempo todo, tá bom? Então se agora eu tô falando, é porque a gente não aguenta mais mesmo, e mesmo assim a pessoa fica ali cutucando, porque ela quer ver mais coisa acontecer, entendeu? Ela quer ver o pior mesmo acontecer. Então eu não tô atacando ninguém, eu só tô respondendo à altura dela. Os familiares tóxicos, eles agem de maneira prejudicial e desestabilizadora, né? Muitas vezes sem reconhecer ou considerar o impacto negativo que eles causam nos outros. As suas ações podem variar de acordo com o indivíduo e com a dinâmica. Gente, olha só, tô recebendo aqui uma enxurrada de prints de coisas e tudo mais. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Já liguei pros meus pais agora, tava conversando com eles mais uma vez sobre todas essas coisas que tá acontecendo, né? Pra tranquilizar minha mãe, porque, meu Deus do céu, é muito ruim essas coisas, sabe, gente? Meus pais, eles estão cientes de tudo que tá acontecendo, mas estão bem agora, graças a Deus. Conversei com a mãe, conversei com o pai, eles estão tranquilos, já falei tudo que tá acontecendo, tá tudo certo, sabe? E, enfim, gente, olha, daí pra pior, tá bom? Daqui a pouco vai continuar inventando mais história, vai inventar um monte de coisa, a gente se entrega na mão de Deus, tá bom? Eu tô aqui terminando de fazer a capa do vídeo, que desde manhã eu tô tentando, mas tá bem difícil, viu? Tá bem difícil, mas Deus é fiel e eu não tô com medo não, tá, gente? Eu não tô com medo não. Quem deve não teme, tá bom? Essas coisas tá falando do Rodrigo, de mim aí, ó, tá tudo na mão de Deus. A gente tá bem ciente de tudo. As coisas vão ficando tão séria, assim, que eu fico surpreso. É muita decepção, sabe, gente? Muita decepção. E toda hora, mais uma coisa, tipo assim, pra que tudo isso? Não tô entendendo. Parece que a pessoa se transformou em não sei. Parece que a gente sempre fez o mal, parece que a gente sempre... Nossa, eu não consigo entender. A minha surpresa maior é a decepção de saber que alguém do teu sangue, alguém que você sempre tava ali do lado, sempre, gente, sempre. Enfim, já chorei muito, não vou chorar mais, por isso eu não vou chorar mais, mas tá na mão de Deus, tá bom? Então não fiquem acreditando em tudo que vê e, enfim, gente, eu não quero mais nem receber print de nada, não quero. Tá na mão de Deus, sabe? Tá na mão de Deus e, enfim, né? Quem planta colhe. Quem planta colhe, isso é super verdade, e ela vai colher.